e na terra sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Boa noite, Pastor Rafael. Boa noite a todos os nossos queridos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal da IPB Camaquã e congregações. Que bênção estar com vocês aqui nesta noite. Vamos então compartilhar um texto que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Onde nos diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar, meus queridos? Pai eterno, Pai bendito, nós louvamos o Teu santo nome e mais uma vez suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Nós Te exaltamos, Pai, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e compreendermos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso em nossas vidas. Nos ajude, meu Deus, nesta compreensão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a carta aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas onde é que o apóstolo Paulo estava? Havia motivos para que ele escrevesse essa carta? Mas a situação era a seguinte: o apóstolo Paulo estava preso em Roma e recebeu a visita de Epáfras, que provavelmente era o pastor da igreja de Colossos, que era uma cidade situada na antiga região da Frígia, que localizava-se no centro-oeste da antiga Ásia Menor, onde atualmente encontra-se a Turquia. Mas o que ocorria então na igreja de Colossos? Muitas pessoas se convertiam e queriam trazer os seus antigos costumes pagãos para dentro da igreja. E esse era justamente o perigo. Estava acontecendo ali, naquela igreja, uma mistura de pensamentos e práticas contrários ao cristianismo. E ali se destacavam pelo menos 3 coisas. Primeiro, conceitos filosóficos que distorciam a pessoa de Jesus.
que é descrito nessa carta como filosofias e vãs sutilezas. Haviam também judeus que haviam se convertido ao cristianismo e trouxeram muito do legalismo judaico, obrigando, por exemplo, a eles terem restrições alimentares. E um terceiro elemento que era o misticismo oriental, com cultos a anjos e até visões. E isso está descrito logo abaixo do nosso texto, aí diríamos no contexto posterior, no capítulo 2, do versículo 9 ao 19, esses elementos que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos. E a heresia colossense, ela funcionava mais ou menos assim. O conceito deles, o conceito distorcido, era que Jesus salva, mas ele não é completo. É preciso acrescentar algo à sua obra. Mas isso é uma mentira. E para combater esse ensino que estava se infiltrando ali naquela igreja, o apóstolo Paulo escreve essa carta, apresentando os atributos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, traz à tona as características de Cristo. E ele aponta no contexto anterior e posterior, descrevendo-a da seguinte forma: Cristo como a imagem do Deus invisível, no capítulo 1, no versículo 15. Jesus como o primogênito da criação, também no capítulo 1, no versículo 15. Ou seja, primogênito da criação, significando uma posição de honra. Descreve Cristo também como Senhor de toda a criação. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ou seja, Jesus como sendo eterno. Capítulo 1, versículo 17. No versículo 18, Paulo descreve Jesus como o cabeça da igreja, aquele que governa a igreja. No capítulo 2, no versículo 3, um pouquinho antes do texto que nós lemos, descreve a Jesus como dono de toda a sabedoria. E uma descrição lindíssima a respeito da pessoa e da obra de Jesus, descrito no capítulo 2, no versículo 9. Nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isto significando e apontando a Jesus como o próprio Deus. E no capítulo 2, no versículo 14, apontando a Jesus como nosso Redentor. Há outros elementos aqui nessa carta que descrevem os atributos do Senhor, mas não temos tempo assim para listar todos. Mas eu trouxe esses aqui para indicar para os irmãos. Então, o que Paulo, meus irmãos, estava querendo apresentar era Jesus como ele de fato é. E o entendimento correto sobre Jesus é o melhor remédio contra as heresias. Então, de uma forma geral, a estrutura dessa carta está dividida em duas cartas, em duas partes, melhor dizendo. A primeira delas, no capítulo 1 e no capítulo 2, nos fala sobre a supremacia de Cristo. E a segunda parte, que compreende os capítulos 3 e o capítulo 4, nos ensinam como é a vida de quem serve a Cristo. É a parte prática. Primeira parte teórica e teológica, e a segunda parte algo prático que diz respeito à vida. Então, eu queria brevemente falar com os irmãos aqui sobre Jesus, a segurança do crente. E a primeira coisa que nós poderíamos destacar, irmãos, aqui, andem com Cristo. É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está se dirigindo àqueles irmãos. Ou seja, ou andem conforme Cristo ensinou. O versículo 6 nos diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, ou seja, aqueles que haviam recebido a Jesus como Salvador de suas vidas, assim andai nele.
Ou seja, em uma outra versão bíblica, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, nós encontramos: vivam unidos com Jesus. À luz desse contexto, meus irmãos, Calvino, um teólogo muito inteligente que viveu no século XVI, ele, comentando esse versículo, ele afirma que o intuito era orientar aqueles cristãos a, abre aspas, prosseguirem como lhes ensinara e como haviam recebido a Cristo, fecha aspas. O que é que Calvino estava querendo dizer? Como Calvino interpretava esse versículo? Epáfras havia instruído os cristãos naquela cidade a respeito de quem era Jesus, mas eles queriam prosseguir com seus velhos costumes, com seus velhos entendimentos, queriam trazer as suas práticas antigas para dentro da igreja. Uma comparação é feita, então, pelo apóstolo Paulo, para ilustrar como eles deveriam se comportar. O autor no texto nos diz: assim andai nele. É como se dissesse: andai em Cristo. É como se ele estivesse dizendo: olha, continuem naquele caminho que é o caminho seguro. O conhecimento que eles haviam adquirido a respeito de Cristo e de quem Cristo é, esse entendimento deveria continuar, não precisava acrescentar nada e absolutamente nada mais do que isso. Cristo deve ser reconhecido como aquele pelo qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa é a doutrina que também é nos apresentada aí nesse contexto, no contexto anterior, no capítulo 1, versículos 14 e 15. E para eles, e para nós hoje, esse aspecto do Redentor e da existência de uma redenção significa que Jesus tem o poder para nos perdoar. Por que ele pode nos perdoar? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é Deus, ele tem poder para nos perdoar. E isso é comprovado justamente por conta dessa afirmativa. Ele estava, Jesus, presente na criação do mundo. E ele esteve também aqui conosco, ele esteve presente em carne, sentiu as nossas dores, morreu em nosso lugar e venceu a morte para que tivéssemos vida e esperança. Que coisa maravilhosa, irmãos. É resgatar esse conceito a respeito de quem verdadeiramente é Jesus. Mas há outras características em relação à forma como os cristãos deveriam se comportar para com Cristo. E a segunda coisa que nós poderíamos indicar aqui é que o apóstolo disse: assim andai nele radicados. E é interessante nós tentarmos descobrir o sentido dessa palavra radicados. Se você já cuidou de algum jardim ou de alguma horta, você vai entender o que eu quero dizer. Há plantas que nascem ao lado daquelas outras plantas que nós semeamos. Às vezes produzimos uma horta e ao lado daquelas plantinhas que nós estamos cuidando, nascem outras plantas juntas. E essas plantas precisam ser arrancadas pela raiz. Se deixarmos essas plantas, essas ervas daninhas, vamos dizer assim, se desenvolverem, fica muito difícil arrancá-las com as mãos. À proporção que elas crescem, elas se enraizam, se fortalecem e podem prejudicar o nosso plantio. Agora, vamos fazer uma comparação
uma comparação. Imagine você tentar arrancar uma grande árvore do solo. Vamos agora retornar para o texto. No grego, a palavra traduzida para radicados também significa firmemente enraizados, ou com raízes fortes, assim como as raízes de uma grande árvore. É como se o apóstolo nos dissesse que nós estejamos firmemente enraizados em Cristo, de forma que é impossível alguém arrancar a verdade de que Jesus é o caminho a seguir. Olha que coisa linda, meus irmãos. Estamos enraizados, não é? Ligados firmemente a Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, isso também serve para nós. A nós hoje, que nos apeguemos a Cristo, a sua pessoa, que percebamos a sua presença e que essa verdade esteja ligada a nós. Mas há um outro elemento aqui, um terceiro elemento, que foi citado pelo apóstolo Paulo. Assim andai nele, andai em Cristo, nele radicados, enraizados, ligados e edificados. Nesta terça eu assisti uma notícia na TV. Hoje é quinta, no caso anteontem. Uma mulher estendia roupa em uma laje em Salvador. Isso por volta das 6 horas da manhã. A casa fica em um morro da cidade. Com as chuvas de verão, as chuvas elas removem a terra da base da casa. E de repente, meus irmãos, a laje desabou justamente no momento em que aquela mulher estava estendendo as suas roupas. Se ela soubesse que a base ou a estrutura daquela laje estava fragilizada, aquele acidente poderia ter sido evitado. A ideia do texto que nós lemos, ela é semelhante. Você, sua vida, o seu intelecto, as suas emoções, elas precisam de uma base sólida. Você não quer ou não vai, digamos, abre aspas, ser construído ou ser edificado, fecha aspas. Você não quer ser construído nem ser edificado em nenhuma outra estrutura a não ser Jesus como seu Salvador. O que isso significa? Sem estar na presença de Jesus, sem confiarmos plenamente em Jesus, nós desabaremos. Mas com Jesus, meus irmãos, a nossa base não pode ser destruída. Então o apóstolo ele usa essa figura da edificação, das bases, não é? De sermos edificados sobre, não é? Nós como um edifício, certo? Cada um, não é? Ao lado do outro, né? Constituindo este edifício, mas um edifício que tem uma base. E essa base sólida, essa rocha é Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E há uma outra coisa aqui que nos foi mostrada pelo apóstolo, que também é muito importante, que é sobre a confirmação da fé. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, enraizados, ligados e edificados, tendo Jesus como essa base sólida, Jesus como a rocha, e confirmados na fé. Agora ele parte dessa união com Cristo, né? Ele parte desse princípio de ter Jesus como a base e de estarmos caminhando com Cristo, agora para falar sobre essa confirmação da fé. E esse termo confirmados na fé é o mesmo que estabelecidos na fé.
também significa fortalecidos na fé. Fortalecidos nessa convicção a respeito de Cristo, nessa convicção ou no conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Como é importante, irmãos, termos este conhecimento, buscarmos esse conhecimento, nos fortalecermos a cada dia na leitura bíblica e no entendimento a respeito de quem é Jesus para nós. Então vejamos, quando um aluno estuda, alunos, né, nós já passamos pela escola, às vezes temos filhos, e quando esse aluno estuda e depois responde a uma prova escrita, a boa nota, ela é a evidência de que este aluno estudou, é óbvio. Muito bem. Na vida cristã ocorre algo semelhante. Uma vez que você tenha esse conhecimento a respeito da certeza, a respeito da pessoa de Jesus, na hora da dificuldade e do desespero, é que surge a prova da sua fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, é justamente isso, a confirmação da fé. Que coisa maravilhosa. Crermos, nos apoiarmos na palavra, termos essa convicção. É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E a parte final aqui do versículo nos diz: tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ora, meus irmãos, aqueles cristãos já tinham sido instruídos pelo seu pastor Epáfras, justamente a esse respeito. E na prova dessa fé, talvez das circunstâncias que eles pudessem estar passando ali naquela igreja, surge a receita final para que eles se exercitassem. Eles deveriam crescer em ações de graças. Talvez esse seja o problema das multidões de hoje em dia. Por qualquer coisa, logo murmuramos. Mas eu quero lembrar a mim e a todos quantos estão ouvindo essa mensagem. A vida não é um mar de rosas, ainda que estejamos servindo a Jesus Cristo. E Jesus, ele não nos prometeu a ausência de problemas, mas nos garantiu a sua presença e o seu conforto em meio às nossas dificuldades. E eu quero aqui citar o exemplo do próprio apóstolo Paulo, o que escreveu essa carta. No fim da sua vida, e condenado à morte por ter dedicado a sua vida à causa do Evangelho, ele disse o seguinte, abre aspas, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ele refere-se à segunda vinda de Cristo no juízo final. E ele prossegue dizendo, e não somente a mim, ou seja, essa coroa, né, da justiça, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Isso está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, meus irmãos, somos convidados a ter a mesma coragem de Paulo, para em momentos difíceis não abandonarmos a fé. Então, meus queridos, eu finalizo dizendo para vocês, continuem unidos a Jesus. Jesus é o único caminho seguro. Apegue-se a Jesus com muita firmeza, esteja enraizado nele, esteja ligado a ele, esteja edificado sobre ele. Ele é a base sólida da nossa fé. E as provas da fé são justamente instrumentos de Deus para nos fortalecer. Então, eu deixo essa dica. Seja sempre grato a Deus.
Seja sempre grato a Deus, agradeça a Ele. Até pelas dificuldades, quando você orar a Deus, agradeça ao Senhor. Eu te agradeço. Eu sei que talvez para você seja estranho eu estar dizendo isso, mas faça esse exercício na sua vida. Seja sempre grato a Deus, pois em cada tribulação, Deus tem algo a nos ensinar. Ele nos ensina a sermos dependentes dEle. Meus queridos, que Deus nos conceda equilíbrio emocional em todas as situações que nós passarmos, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos, então, ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que acontece em nossas vidas? Feche seus olhos e orem comigo. Deus Todo-Poderoso, nós queremos exaltar o Teu nome, Te louvar, Te agradecer, meu Deus, por todas as circunstâncias que o Senhor nos tem colocado. Ó Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, porque é o Senhor que controla a história, o Senhor é que controla o universo e todas as coisas que acontecem, Pai. Nenhuma só folha cai de uma árvore se o Senhor não permitir. Ó Deus, e suplicamos, meu Deus, a Tua graça, suplicamos o fortalecimento espiritual para que suportemos as provas que porventura estejamos passando. Ou se ainda viermos a passar por estas provas, por estas tribulações, que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverarmos na nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Enche o coração